nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, pela Web Rádio Ativa Comunicações. O meu abraço carinhoso a todos os ouvintes que estão nesta sintonia. E a todos pela plataforma do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia. Graça e paz a todos vós. A liturgia de hoje diz que nós precisamos ser presença de Deus na vida dos necessitados. Essa frase já resume toda a liturgia de hoje. Sejamos presença de Deus na vida daqueles que têm necessidade, que necessitam do nosso apoio, da nossa oração, da nossa ajuda, da nossa mão amiga, da nossa presença. Estamos então ouvindo hoje a palavra do Senhor e vendo Jesus, ele exaltar os pobres, exaltar os famintos, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos e também odiados. E não podemos compreender errado, porque o Senhor ele não está exaltando aqui a fome, o choro, nem a perseguição. Pelo contrário, ele está dizendo em outras palavras mais simples para que nós possamos entender. Ele está dizendo: eu, Jesus, o Filho de Deus, eu estou do lado de quem é pobre e não há quem cuide, quem olhe, quem acolhe, de quem passa fome e não sacia a sua fome. Eu estou do lado daqueles que choram e não há ninguém que os console no momento do seu choro, da sua dor, do seu sofrimento. Ele, neste Evangelho, ele está também advertindo a cada um de nós que não fazemos nada para ser a presença dele na vida dos necessitados. E ele está dizendo: ai de vós que vos comportais como ricos, ou seja, vocês que têm tudo, nós que temos tudo e não ajudamos os pobres, os necessitados. O rico que não se importa com a pobreza do outro, aquele que vive na fartura, que se vangloria dela e não se preocupa com a fome, com a indigência, nem com a pobreza do outro. E ele está aqui nos advertindo: ai de vocês, porque vocês um dia serão cobrados por não ajudarem, não estenderem as mãos. Ou aqueles que estão rindo e mesmo caçoando o tempo inteiro e não se importando com aquele que está chorando, sofrendo, passando por tantas situações difíceis. Mesmo que não sejamos ricos de posses, mas que tenhamos alguma coisa, o suficiente para sobreviver, o necessário, mas muitas vezes somos miseráveis, egoístas e não repartimos. Ai de vocês que acham de conta que está tudo bem, tudo legal para você. Ai de vocês que pensam assim, somente no seu próprio umbigo e naqueles que estão do teu lado. E aqueles que estão do outro lado, da margem, não são lembrados. Ai daqueles que vivem dos elogios, daqueles que gostam de ser elogiados, exaltados, curtidos, não é? Tem muita gente que gosta de curtida, né, na internet. Tem gente que se vangloria. Eu ganhei 5.000 curtidas, 10.000 curtidas. Cuidado,
Vocês poderão ser lembrados na hora do julgamento. Não é somente não nos ajudar, mas também nós que muitas vezes queremos ser elogiados, exaltados, curtidos, lembrados, aclamados. Esse é o retrato do mundo, da sociedade, dos valores no qual nós estamos mergulhados e que não são os valores de Jesus Cristo, os valores do reino de Deus. É preciso ganhar uma única curtida na vida, mas que seja do amor generoso de Jesus por você, ter ajudado Ele naquele que tem necessidade. Não as curtidas do mundo, não. Isso é vaidade das vaidades. E Jesus está dizendo: ai de vós, serão cobrados. E o sentido evangélico da vida aqui é outro. Não é viver de curtição, de alavante. Não. É colocar-se do lado daqueles que passam fome, daqueles que choram, daqueles que sofrem e têm aflição. Não podemos, porque muitas vezes nós gozamos de uma certa bonança de alguns períodos na nossa vida e nós esquecemos daqueles que não passam bem, daqueles que estão no momento de dificuldade na sua vida. Se ontem você estava, hoje está bem, lembre-se, às vezes Deus permite que nós passemos por algumas dificuldades para que a gente tome consciência e possa pensar também no outro, ajudar o outro. Se hoje estamos na bonança, amanhã pode ser o contrário. Cada um de nós pode ter momentos altos e baixos na nossa vida, bons e ruins, e não podemos esquecer, se nós estamos do lado do bem, no alto no morro, não esqueçamos que um dia nós estivemos lá embaixo e que um dia nós podemos também estar lá embaixo, querendo acenar e levantando a nossa mão, pedindo a nossa ajuda. Mas Deus não está do nosso lado? Eis a pergunta. Muitas vezes nós achamos que Deus tem que resolver as coisas do nosso lugar. Muitos acham que Deus tem que sair do céu, lá da eternidade, para vir resolver coisas que Ele deixou, para que nós o façamos, aprendamos e possamos colocar em prática o amor, a fraternidade e a partilha. Tem muita gente que não quer ajudar, acha que os outros que têm que ajudar. Você já viu aquele tipo de gente que diz que a Igreja Católica é rica, se vendesse todo o ouro de Roma, mataria a fome? É esse tipo de gente que Jesus está dizendo: ai de vós, que fica apontando o dedo. Se você não sabe, a Igreja Católica é a maior instituição do mundo. Lá na página do meu Face ontem, eu coloquei o relatório das instituições, ajudas, asilos, crianças, orfanatos, ajudas aos hospitais, às vezes mesmo a tempestades e as guerras, situações de desastre. Lá na minha página do meu Face está lá. Clique em cima para você ver se tem outra instituição no mundo que faz caridade. Agora tem gente que quer fazer caridade com aquilo que é dos outros. A igreja tem lá, e aquilo não é da igreja, é patrimônio da humanidade, é de todos nós. Agora tem uns que se acham bonzinhos, que querem fazer caridade com as coisas dos outros. E Jesus está dizendo: meta a mão no teu bolso. A caridade é algo individual. Não queira ser o bonzinho, achando que
os outros têm que dar somente aquilo que é dos outros e você não faz caridade. E você fica lá em cima, que nem urubu, somente olhando, não é? A carniça, para às vezes, não é? Colocar tantas coisas e falar tantas abobrinhas com aquilo que alguém já está fazendo. Mas como você vive fora, você vive de aparência, você acha que sabe tudo das coisas de Deus, você muitas vezes, alguns, ficam criticando a própria igreja, porque não fazem e acham que é o dever dos outros. Como tem muita gente também que diz que é culpa de Deus e diz que Deus não está vendo o que está acontecendo, Deus está vendo. Deus é que nem aquele homem que quer comida e alguém não tem o pão, mas dá a farinha, dá o óleo, dá a forma, dá o leite, dá os ovos para ele fazer o bolo ou fazer o pão, e ele não se mexe. Ele fica ali esperando que alguém traga já o bolo pronto. Muitas vezes você permite que você tenha muitas coisas na tua vida para você saber dividir, para você fazer a bem-aventurança. O bem-aventurado, o homem feliz é aquele que ajuda aqueles que esperam alguma coisa do mundo, esperam de Deus a consolação. E assim, muitas vezes, nós cometemos as maiores injustiças, achando que é dever do outro fazer a caridade. Sejamos, meu irmão, presença de Deus na vida daqueles que passam fome, daqueles que não têm o que comer, porque Deus irá saciá-lo. De que maneira? Do teu gesto, quando você toca em si e diz, eu preciso ajudar, eu vou fazer a minha parte. Não espere que o governo faça, eu tenho que fazer. Não vamos esperar somente por Deus, pelos governantes, porque senão muitos irmãos irão morrer de fome. A fome e a miséria do outro, será que foi Deus que deu a ele? É a pergunta, né? Por que tanta miséria? Por que tanta fome no mundo? Por que ele está sofrendo? Foi Deus que enviou isso para ele? Muitos, em vez de ajudar, ficam arrumando questionamentos, querendo resposta, onde a resposta está em você. Se existe fome, é porque você não partilhou. Se você joga fora o alimento que sobra da tua casa, vai fazer falta na mão, na boca de alguém que está passando fome. E aí você vem dizer e perguntar, por que Deus permite isso? É porque nós não sabemos partilhar. E são diversas circunstâncias para cada uma das situações, mas mais importante do que ficar dividindo, colocando a bonança na conta de Deus e a desgraça do outro na culpa de Deus, o que nós precisamos é cuidar do que o outro passa, cuidar daquilo que o outro está vivendo na pele, chamando inclusive Jesus de bem-aventurado, aqueles que de nós deveríamos cuidar e não cuidamos. Precisamos aprender a fazer muita caridade. Portanto, meu amado, minha amada, nesse evangelho de hoje, Jesus está dizendo para você, para mim, para todos nós, sejamos presença dele, porque ele está naquele que vive a pobreza e a indigência. De nada adianta, meu irmão, dizer que você ama a Deus, que você glorifica a Deus, que Deus é amor, se você tem ódio de pobre, tem nojo de pobre, tem raiva de pobre. Não adianta. Como é que você vai dizer que ama a Deus? São João vai dizer, se você não ama a Deus no irmão que sofre, que passa necessidade, você é um grande mentiroso. Sejamos, portanto, essa presença de Deus amorosa na vida daqueles que estão tristes, desolados, passando por aflições.
Eles serão, esses que sofrem, um dia consolados por Deus, mas também aqui na terra, eu, você, nós todos, precisamos ser consolo do Senhor na vida deles, aqui e agora. Não nos colocamos no lado dos zombadores, daqueles que vivem a vida somente para escarnecer os outros e se vangloriar do que são ou do que têm. Não é para esses que Deus olha, mas sim para os aflitos, os pobres, os indigentes e os famintos. Que o Senhor te abençoe muito, Ele possa abençoar muito, se você se lembra daqueles que passam fome. Que você possa cuidar um pouquinho daqueles que têm necessidade da tua ajuda nesta vida. Lembre-se, Deus cuida de ti e não deixa faltar nada. E por que na hora que Deus bate na tua porta, pedindo um copo de água, um pedaço de pão, você nega, você não ajuda? Seja presença de Deus na vida daqueles que estão excluídos, porque esses serão bem-aventurados. E bem-aventurados, mais ainda felizes serão aqueles que ajudam, aqueles que estão à margem da sociedade, que ninguém quer, ninguém ama, ninguém acolhe. Sejamos presença do amor de Deus nesse mundo, enquanto há tempo. Um dia você vai ser cobrado. Quantas vezes eu estava nu, com fome, doente, abandonado, e você passou com o nariz empinado e nem me olhou. Um dia, Jesus vai dizer que Ele esteve na tua porta muitas vezes batendo, encontrou com você e você não percebeu a presença dEle, porque o teu coração não estava voltado para aquilo que é a riqueza de Deus, os pobres, os abandonados, os jogados fora. Pense nisso nesta noite. Que Deus faça de você um homem feliz, uma mulher feliz e bem-aventurada, quando você sabe dividir do muito que Deus te dá, num pouquinho daquele que tem necessidade.